Qual a sensação de bater, bater e bater na porta e nunca ser atendido? Bom, a idolatria significa praticamente isso: pedidos, petições que nunca são atendidas. Isso porque não há ninguém atrás daquela porta, não há ninguém ali ouvindo as suas súplicas e suas orações. E isso acontece quando escolhemos a idolatria como parâmetro de vida. Mesmo tendo consciência e sabendo de tudo que Deus já nos tinha alertado, que há um só Deus, há um só mediador, há um só caminho que leva a Deus, e este caminho é Jesus, nosso Senhor. Veja o que está escrito aqui no livro de Salmos, capítulo 115, para que possamos entender o significado da idolatria e as suas consequências perigosas sobre nossas vidas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? Essa é a pergunta que o povo de Deus mais ouvia nesta época. Aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus que não se pode ver? Aonde está o seu Deus? Porque eles tinham essa dificuldade de entender sobre um Deus invisível que não se pode ver. De fato, os deuses que eles acolhiam para si diante das suas crenças eram deuses ali construídos por mãos humanas, estátuas de barro, porcelana, madeira, ouro, prata, enfim. Era algo que poderia ser tocado, era algo que poderia ser carregado, era algo que poderia ser visto. Então, a resposta deles era essa: nós cremos num Deus através da fé. Afinal de contas, a fé é justamente isso: é crer naquilo que não se pode ver. É crer naquilo, mesmo sabendo que você não está vendo, tendo a certeza que você pode senti-lo. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras construídas por mãos humanas. Os ídolos das nações construídos por mãos humanas, e não se engane, porque não são estes apenas os únicos ídolos que os humanos construíram para si. Por exemplo, o dinheiro talvez seja o maior ídolo que o ser humano tem buscado para a sua vida. O dinheiro talvez tenha sido o maior alvo de idolatria dos corações humanos. Se vive por dinheiro, se mata por dinheiro, morre-se por dinheiro. Então, no contexto deste texto, em Salmo 115, ele está especificamente falando sobre ídolos construídos como estátuas, como símbolos. E ele diz que esses ídolos eram geralmente construídos com ouro e prata. E ali ele expressa uma verdade inquestionável sobre esses ídolos, dizendo que eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Olha só que interessante isso. Você lembra do começo, quando eu te disse qual é a sensação de bater numa porta e nunca ser atendido? A idolatria é justamente isso: é bater, bater, bater numa porta
e nunca ser atendido, porque não há ninguém atrás desta porta. E as consequências de se viver fielmente acreditando na idolatria é esta: tornem-se semelhantes a eles, os que o fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, torne-se semelhante aos seus próprios ídolos que vocês têm buscado. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. O que significa tornar-se como estes próprios ídolos? É como se não fizesse mais sentido. É como se não fizesse mais sentido para a vida tornar-se como o próprio ídolo. Por quê? Perde-se todos os sentidos. Por isso a resistência no coração humano em relação à palavra de Deus. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo ouvindo a palavra, mesmo lendo a palavra com os próprios olhos e tendo entendimento do que está escrito, prefere negar a palavra e continuar acreditando muitas vezes no seu misticismo. Tome cuidado com a idolatria, ela é perigosa e o resultado de ser fiel à idolatria é desastroso. Por que isso? Porque é algo sem vida. É bater numa porta que atrás dessa porta não há ninguém para responder. Jesus ele diz que é a porta e também diz que ele está à porta e bate. O que eu quero dizer para você com tudo isso, de uma forma respeitosa, para que você aprenda a confiar no Senhor e que entenda de uma vez por todas que caminho só existe um, seu nome é Jesus Cristo. O resto é tudo atalho criado pela mente humana e nenhum desses atalhos podem te levar para o céu. Somente Cristo, através da graça, mediante a fé no nosso próprio Senhor Jesus Cristo, é que seremos salvos, é que somos salvos. Você não precisa mais de um sacerdote ou de alguém que venha interceder por você mediante a Deus. Você já tem o sumo sacerdote, alguém que foi capaz de dar e entregar a própria vida por você para pagar um preço pelos seus pecados, para que você hoje pudesse ter acesso direto a Deus. Foi exatamente isso que Cristo fez, nos reconciliando com o Pai, nos reconciliando com Deus. Por isso, o véu, quando é rasgado, representa isso, a reconciliação, a reaproximação dos filhos de Deus com Deus e os seus filhos. Entenda isso de uma vez por todas. Abandone a idolatria, porque ela pode se tornar um grande mal em sua vida. De uma forma respeitosa, eu falo tudo isso para você. Basta você ler o que está escrito em Salmos, capítulo 115, e eu sei que você vai entender. Então, não precise mais andar com dúvidas por aí. Assim como está escrito, não é possível servir a dois senhores, porque uma hora você agradará a um e desagradará a outro. É simples assim de entender. Precisamos ter a nossa fidelidade voltada a Deus e não negociar nossos princípios e os nossos valores. Talvez você seja uma pessoa assim como eu, que foi enganada desde a infância com um ensino religioso alterado da palavra de Deus. E isso levantou muitas dúvidas e questionamentos, até eu ser confrontado pela própria palavra do Senhor nas Escrituras Sagradas. Por isso que a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a palavra, ela te liberta da religiosidade, te liberta de muitas coisas que você acredita, mas que já não devem mais fazerem parte da sua vida. Agora você tem acesso à verdade. Agora você está conectado com Cristo. Não permita mais ser enganado. Entenda que eu não estou falando de religião, mas eu estou falando daquilo que você realmente acredita. Porque muitos falsos profetas se levantaram por aí, extorquindo o povo,
explorando a necessidade das pessoas. E o que a Bíblia nos alerta sobre isso? Que o povo perece por falta de conhecimento. Não seja você mais um que vai perecer por falta de conhecimento. Se aprofunde o quanto antes nas palavras do Senhor. Até porque, como está escrito em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Porque um dia, muitos o procurarão, mas não o encontrarão. A Bíblia, ela diz ainda que muitos procurarão até mesmo a morte diante de tamanha dor e sofrimento, mas a morte fugirá de vós. Preste muito bem atenção nisso, porque os dias de Cristo, da sua volta, se aproximam. E você tem visto todos os sinais que estão acontecendo, não é mesmo? Eu acho que ninguém mais duvida nisso. E muitos oram e pedem para que isso aconteça logo. A grande questão é como seremos ali surpreendidos diante do grande dia do juízo. Porque quem realmente está preparado para este grande dia da volta de Cristo, não é mesmo? Enfim, o servo bom é o servo vigilante, que está sempre procurando obedecer a palavra do Senhor, vivendo uma vida de santidade, que não se corrompe diante dos luxos, do conforto que este mundo tem oferecido para muitos e muitos. Aliás, até mesmo escolhidos seriam confundidos diante de tanta ilusão que este mundo tem pregado aos corações. Não corrompa seus valores, não negocie o seu caráter, não se venda, não se prostitui, não se corrompa com as maldades, com a corrupção deste mundo, não se misture nem se conforme com as injustiças, não abaixe a cabeça para as coisas erradas dessa vida. Pelo contrário, continue com sua sede de justiça, continue buscando Deus acima de todas as coisas, continue tendo o reino de Deus como prioridade absoluta em sua vida, continue valorizando as pessoas que estão em sua volta, seus filhos, seu cônjuge, sua família, continue servindo as pessoas e fazendo o bem ao próximo, continue sendo honesto, transparente, sincero, íntegro, continue seguindo a Cristo. Essa é a cruz que cada um devemos carregar após o convite do nosso Senhor. Uma cruz de renúncia ao mundo, aos prazeres enganosos, aos desejos da carne, de renúncia às concupiscências desta vida, de renúncia a nós mesmos, às nossas próprias vontades. Este é o exercício da cruz, onde devemos negar a nós mesmos todos os dias e assim carregarmos a cruz a cada dia, dizer não ao pecado todo dia, dizer sim a Cristo, dia após dia. Assim será até a volta de Cristo. Teremos sim aflições, mas que tenhamos também bom ânimo. Por quê? Porque Cristo venceu o mundo, e porque Cristo venceu o mundo, fez de nós mais que vencedores. Preste atenção nisso. Tudo é possível ao que crê. Não porque aquele que crê tudo pode fazer, mas sim porque Deus tudo pode fazer. Então, tudo é possível ao que crê em Cristo Jesus. Por isso somos mais que vencedores. Porque o Senhor Cristo venceu a morte, venceu o mundo, pagou a dívida pelos nossos pecados e agora nos convida para uma vida eterna. Portanto, meu amigo, minha amiga, sabendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, não se coloque novamente debaixo do jugo do pecado. Um alto preço foi pago pela sua vida. Não desperdice ela com vícios, bebidas, cigarros, drogas, prostituição. Não desperdice a sua vida com pecado. Deixa eu contar algo para você. Deus tem preparado algo muito melhor para cada um de nós. Algo que olhos jamais viram, que ouvidos jamais ouviram, algo que a mente humana jamais imaginou. É o que Deus tem preparado. E Cristo afirmou isso, dizendo: olha, eu irei para o Pai preparar morada para vocês, e quando estiver tudo pronto, voltarei para buscá-los, para que aonde eu esteja vós também. Essa é a maior dádiva que um ser humano pode receber na vida, e estar
perto de Deus, na presença de Cristo. Conhecer aquele que um dia deu a vida por cada um de nós. Portanto, nenhum ídolo que você tenha nessa vida fez isso por você. Apenas Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.